muito bem-vindos ao programa Viva com Propósitos. Uma alegria ter você com a gente. Meu nome é Leila Paz. Eu sou também uma das pastoras lá na Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. É meu privilégio passar a apresentar esse programa a partir dessa edição. Vamos estar juntos então nessa nova série, neste novo momento e com muita alegria estou aqui junto com você. Vão ser momentos muito gostosos. Vamos conversar bastante, vamos discutir coisas do coração de Deus para o nosso coração. Isso é muito importante. Este programa é um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida. E é uma realização da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Nós estamos agora numa série de mensagens que está nos preparando para a Páscoa. Essa série se chama O Grande Doador e nós tivemos o privilégio de ter um livro em nossas mãos escrito pelo meu querido marido, pastor Carlito Paz, e é um livro muito importante. Você sabe que tive o privilégio de lê-lo durante a sua preparação e eu acabei descobrindo que Deus realmente trouxe recados muito importantes ao meu e ao seu coração através desse livro e a editora Inspire acabou de lançá-lo. Procure, vai valer a pena. É um tempo de 40 dias de oração e de aprofundamento na palavra de Deus. E para descobrir, sabe, de onde vêm todas as coisas que nós temos e como é importante repartir tudo isso com quem precisa. Vamos lá, o programa tá lindo, vamos começar. E agora, no programa de hoje, eu quero contar para você o que vai acontecer. Nós temos o Feminina com a palavra de reflexão para o seu coração, o quadro Palavras, hoje com o ministro Lucas Pacheco, Escola de Paz, resolvendo as suas dúvidas a respeito da criação de filhos, Retratos da Vida com testemunho poderoso e o Viva Notícia. E hoje nós vamos receber aqui uma convidada muito especial, a doutora Cirlei, é pediatra já há 34 anos e vai repartir de sua experiência conosco e esclarecer dúvidas nessa época de volta às aulas. Nós agora, logo depois do Carnaval, estamos aquecendo os motores para um ano inteiro de trabalho e ela vai nos ajudar com tudo isso. E eu quero convidar você agora para ter uma palavra para o seu coração, a palavra de ânimo, através do nosso quadro Feminino. Dá uma olhadinha no que Deus colocou no meu coração para o seu. Que bom que nós podemos nos encontrar de novo. Eu quero muito conversar com você hoje sobre uma pessoa que eu acho que você conhece. Eu acredito que você ouviu falar de um homem de Deus chamado Jonas, né? Todo mundo sabe a história do homem que foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias na barriga desse grande peixe até que ele fosse retirado de lá para cumprir uma missão que Deus tinha dado para ele. Sabe o que acontece com Jonas, esse homem de Deus? Ele recebeu um pedido de Deus para fazer um negócio que ele simplesmente não queria fazer. Ele tinha que ir numa cidade, avisar um pessoal que Deus estava bravo com eles e que ia fazer alguma coisa de ruim se eles não voltassem atrás no jeito de viver que eles estavam praticando. Só que Jonas não gostava daquela turma e ele falou assim, Deus me mandou ir para lá, eu vou para o outro lado. Jonas tomou uma decisão totalmente contrária à vontade de Deus, foi para o outro lado do mundo, num navio. Aí o que aconteceu? Deu um problemão, uma baita de uma tempestade. Jonas falou, o problema sou eu mesmo. Aí ele caiu no mar e o peixão catou. A palavra de Deus diz, aqui no livro de Jonas, onde ele conta essa história toda, no capítulo 3, versículo 1, que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu quero que você preste atenção nessa frase. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Existe uma segunda chance para nós. Jonas estava fazendo algo totalmente contrário à palavra de Deus. Tomou uma decisão errada. Eu não sei se esse é o seu caso, se de repente você também acabou tomando uma decisão que não agrada a Deus e você está fazendo coisas que não eram para você fazer. Você escolheu um caminho no qual não era para você andar. Pode ser
porque você tem ouvido Deus te pedir coisas e você decidiu não fazer. O fato é que se isso aconteceu, Deus vai falar com você uma segunda vez. Pode ser que Ele esteja falando no seu coração agora mesmo. Uma segunda vez. Volta para onde eu te pedi para você ficar. Sabe, Deus é o nosso Deus de misericórdia. Deus é aquele que todo dia de manhã levanta um sol sobre as nossas vidas e manda chuva para regar as plantas. Deus, Ele não quer que a nossa vida seja uma vida miserável, um verdadeiro inferno como Jonas viveu dentro da barriga desse grande peixe. Imagina a situação vexatória, né? Horrível, escuro, aqueles líquidos todos, e Jonas lá. Deus falou com esse homem uma segunda vez. Deus te chama uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez se for preciso. Deus realmente deseja que nós ouçamos a voz dele e sejamos felizes. E foi o que aconteceu com Jonas. Quando Deus falou com ele a segunda vez, vai lá, faz o que eu te pedi. Jonas decidiu fazer o que Deus tinha pedido. E Jonas foi e falou com aquela cidade, e a cidade ouviu Deus, e a cidade toda se voltou para Deus. E Jonas foi um instrumento para abençoar todo aquele povo, porque ele ouviu Deus. Hoje Deus fala com você, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. Me escuta, faz o que eu estou te pedindo. Se você obedecer a Deus, não só você vai ficar feliz e vai receber coisas boas de Deus, mas como as pessoas que estão ao seu lado. Como Jonas mudou a história de uma cidade, você pode mudar a história da sua família se você obedecer a Deus. Você pode mudar a história das pessoas que trabalham com você, você pode mudar a história de alguém que cruzar o seu caminho, pelo simples fato de obedecer a Deus, de ouvir o que Ele está falando. Então é isso que eu queria te dizer hoje. Deus escuta o seu clamor, como escutou Jonas, né, lá na barriga. Ele sabe o que você está sentindo. E Deus fala com você uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, tantas vezes quantas forem necessárias, para você voltar para o caminho dele, para você fazer o que Ele está te pedindo e ser feliz. É isso aí, um abraço bem apertado. Deus abençoe sua vida. Até a próxima vez. Ah, o futuro. Só de pensar nele, já vem a dúvida. Que faculdade fazer? A escolha de agora vai refletir lá na frente. Quem sabe administração ou RH? Talvez a área de tecnologia de informação ou engenharia mecatrônica é uma área cheia de oportunidades. Certeza mesmo é que com a ETEP Faculdades você é bem visto por quem contrata. Só de pensar nisso, seu mundo já ficou bem maior. ETEP Faculdades, além do que você pensa. Nada é mais brasileiro do que arroz e feijão. Nada é tão saboroso, Vale do Sul, a perfeita união. Minha família merece, em nossa mesa já é tradição. Quem já provou não esquece, Vale do Sul é arroz e feijão. Vale do Sul, arroz e feijão, o melhor da natureza. Você encontra os produtos Vale do Sul nos principais supermercados. Vale do Sul. Jeans Pemec e Vanelis Box apresentam Aline Barros. Dia 2 de março no Luso Brasileiro. A abertura do show com as bandas Yuri Oliver, Banda Leve e Banda Regeneração. Aline Barros. É sábado, dia 2 de março no Luso Brasileiro. Informações 81654000. Apoio Renovar Imóveis. Patrocínio Unicursos Inglês 200 horas. SM Materiais para Construção. Realização Ideia Eventos e Brandão Produções. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Que bom que você está conosco agora aqui no programa Viva com Propósitos. É um oferecimento da editora Inspire.
produtos para inspirar a sua vida e uma realização da primeira Igreja Batista em São José dos Campos. E hoje, quem nós temos aqui conosco para a nossa entrevista de hoje é a doutora Cirlei Martins Ribeiro. 34 anos de profissão, não é? Isso. É muito tempo. Formada na Deus. UFRJ e há 29 anos aqui na nossa cidade, né? Isso, graças a Deus. Muitas crianças atendidas. Muito. Muitos pais acalmados. Isso. Muitos telefonemas de madrugada. Isso. E eu acho maravilhoso aquilo que você me dizia, que você já está ajudando mamães no parto, mamães que você recebeu quando elas nasceram, né? Verdade, verdade. Que Isso coisa é mais preciosa. Uma grande honra e uma grande alegria. Muito né? gostoso. Participar disso. E eu estava pensando na volta às aulas, que agora, logo depois do carnaval, nós estamos voltando às aulas nesse período, e eu fiquei pensando nas dificuldades que as mamães enfrentam no enviar as crianças para a escola. Eu queria te fazer algumas perguntas sobre isso. Certo. Vamos lá? Tá. Então, pensando sobre a alimentação, a criançadinha está tendo uma alimentação muito precária hoje em dia, né? Verdade, pastora, verdade. Como é que você aconselha as mamães a respeito do café da manhã? Então, isso é uma coisa de grande preocupação, porque hoje em dia, com muita pressa, hoje em dia com as agendas muito cheias dos pais, né, e das crianças também, vez por outra, as crianças saem normalmente sem café da manhã de casa. É verdade. Então, ou vão comendo no meio do caminho, no Isso. carro, né? E é uma coisa que a gente tem que se importar para não negligenciar esse café da manhã. É importante essa alimentação, porque a criança teve um jejum de aproximadamente 8, 10 horas de sono. Isso. Esse período estava em jejum. Então, logo que acorda, é importante uma refeição. Essa refeição deve conter fruta, um suco de fruta, um derivado lácteo, hidrato de carbono, que seria pães integrais, de preferência, né? E uma dica que eu deixo para os pais é assim, tentar organizar isso um dia anterior. Né? Porque tem aquela história de acordar correndo, né? Justamente sem tempo, em cima da hora. Bota o relógio para despertar uns 10 minutinhos antes, né? E é um momento que deve ser oportunidade também para estar em família. Nem que seja 10 minutos, falar, meu filho, hoje você vai ter uma prova, você vai ser bem sucedido. Aquela palavrinha assim de manhã. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, já de incentivo, né? E a gente sabe que as crianças mal alimentadas de manhã, normalmente 30% tem déficit de aprendizado, de memorização, dá sono, mau humor. Então as mamães têm que insistir nesse negócio. Deve Vamos insistir. sentar para comer alguma coisa aqui. Sempre insistir, sempre. É um hábito, é questão de acostumar. E o lanche? As escolas, algumas escolas estão tentando promover lanches mais saudáveis, menos fritura. Certo. E algumas mamães ainda enviam lanche de casa. Como é que a gente cuida dessa lancheira? Pois é, a gente tem que ver a praticidade com a atualização de querer a mãe botar alimentos mais saudáveis, né? Isso. Quer ser prática, mas também tem que ser saudável. Então, procurar sempre assim, discutir com a criança o que ela gosta, porque muitas das vezes a mãe manda sem a criança gostar. Né? Isso. Aí volta a lancheira Volta cheia, a lancheira né? cheia. Então é importante. Uma barrinha de cereal, de preferência que não tenha chocolate, né? A fruta, discutir com essa criança qual a fruta que você gosta. Ou então negociar o seguinte, olha, um dia da semana eu deixo você levar uma coisinha diferente que você vai optar. Mas agora você come a frutinha, come o lanche que eu mando e outro dia a gente negocia. Então fazer isso e a criança participar também. E o líquido acondicionado em garrafinha apropriada, né? Separada. Uma boa dica, por exemplo, água de coco. Água de coco é legal. É legal, não pode ser todo dia, mas não deve ser, né? Porque a criança até enjoa. Uma das coisas importantes é a monotonia alimentar. Né? Não ser a mesma coisa todo dia o mesmo pãozinho, todo dia o mesmo pãozinho. Criança enjoa também. E tem aquele problema da criançada que só come esse tipo de lanchinho tipo industrializado. Verdade. Que tem resistência à fruta, né? A gente tem que insistir, né? Sem levar em conta também que os alimentos hoje em dia têm grande teor de sódio, muito sal na alimentação, corantes, então tudo isso deve ser evitado, né? O mais natural possível. E deve ser armazenado, condicionado em locais apropriados, não misturado junto com os livros e cadernos. Cuidar da higiene, de todos os potinhos, tudo né? separado, condicionado de forma adequada. Vamos falar da mochila um pouquinho?
Como é que é o peso dessa mochila? Pois é, outro fator agravante aí das nossas crianças, né? Volta e meia eu vejo no consultório crianças com dores nas costas, né? Isso tudo devido à má posição e principalmente ao peso da mochila. Normalmente a mochila não deveria ultrapassar 10% do peso da criança. Nossa vida! Então uma criança de 30 quilos deveria carregar 3 quilos. Puxa É o vida, excesso, é pouquinho, né? É porque os pouco. livros são super pesados. Verdade. E os pais têm que estar atentos a isso. Você deve diariamente ver o que esse filho está levando na mochila. Muitas das vezes ele leva coisas desnecessárias. E tem a mochila de rodinha, né? De rodinha. Se for levado adequadamente, é mais apropriado. Mas isso para uma criança de menor idade. Porque uma criança maiorzinha, já um pré-adolescente, não vai querer levar rodinha de jeito nenhum, né? Não aceita. E se levar mochila, essa mochila deve ser ajustada no ombro, de preferência que tenha um cinto também para ajustar no abdômen, porque distribui bem o peso. Esse peso deve ser bem organizado e bem distribuído, né? E nunca levar de um lado só essa mochila também. Verdade. Né? Porque senão dá muitas dores nas costas e tal. Quantas dicas importantes, né, pessoal? E agora eu quero, então, chamar a sua atenção para um quadro muito especial. Eu quero que você escute Palavras com o ministro Lucas Pacheco. Vamos lá. A verdadeira liberdade não é a liberdade de algo, mas liberdade para ser algo. Robert W. Youngs. Tanto o artigo 19 da Constituição dos Direitos Humanos como o 5º artigo da Constituição brasileira dá ao homem a liberdade. Liberdade à vida, liberdade a ter segurança, liberdade a ter uma propriedade, liberdade de expressar suas ideias e pensamentos por meios independentes e sem fronteiras. Liberdade. O homem, ele quer liberdade. Em 13 de maio de 1888 foi assinado a Lei Áurea e a Liberdade Negra. Liberdade. O que é liberdade? Eu queria falar sobre 3 personagens e 2 padrões de escolha. O que é liberdade? Lúcifer, um anjo criado pelo próprio Deus e assim como todos os outros anjos, um anjo bom. Criado em meia majestade e a glória, a Bíblia diz, modelo de perfeição. Em seus caminhos não havia culpa e nem erro, mas um dia seu caráter foi posto à prova. Não havia falta nenhuma dentro dele, não havia escassez, mas seu caráter foi posto à prova. O outro personagem que quero ilustrar é o próprio homem Adão. Homem criado pelas próprias mãos de Deus, tendo vida soprada em suas narinas. Colocado em um jardim com autoridade e poder para governar e subjugar toda a criação. Não havia falta alguma dentro de Adão. Dormira por um instante e em outro instante ganhara um presente de Deus, sua esposa, sua mulher. Não havia falta alguma dentro de Adão, mas um dia seu caráter foi posto à prova. O terceiro personagem é o próprio Senhor Jesus, nascido de uma virgem, segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus, Deus Espírito Santo, nasce, cresce como uma pessoa normal, tendo que assumir uma profissão como marceneiro, tendo que ser obediente aos seus pais e à lei do Estado, pagando impostos ao Império Romano, crescendo, indo se batizar para assumir a sua missão no mundo. Jesus também não tinha falta de nada. Dele havia todo o poder e autoridade de um filho de Deus, do próprio Deus. Mas um dia também o caráter de Jesus foi posto à prova. Liberdade. O que é liberdade? Um dia, em meio a tanta formosura, majestade, glória e perfeição, Lúcifer olhou para si e olhou para Deus e então inicia-se o processo da comparação. Ele olha para si e vê que talvez não tenha algo que há dentro de Deus. E essa comparação leva-o a uma soberba, a um desejo deformado, leva-o a ter escassez e uma atitude destrutiva.
A pergunta é: por que que no lugar da perfeição houve rebelião? A resposta é porque aonde Deus está se torna um lugar de decisão. Jesus, tendo tudo, possuindo tudo, indo se batizar, eis que do céu vem uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, a qual a minha alma tem muita alegria e prazer. Saindo do batismo, Jesus recebe em seus ouvidos a mesma voz: será que você tem tudo? Se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Não passe mais fome, transforme essas pedras em pães. Será que você é filho de Deus? Você está sozinho? Lance-te desse abismo e mande os seus anjos te pegarem. Será que você é filho de Deus? Você desceu do céu e perdeu tudo. Será que liberdade está ligada a coisas externas? Será que cantar, dançar, pular tem a ver com a verdadeira liberdade? Todos nós queremos liberdade, mas Jesus nos ensina o que é a verdadeira liberdade, que não está presa a coisas internas, mas a verdadeira está ligada ao que flui dentro de você. Deus tem um plano para a sua vida, um plano de paz, um plano de prosperidade. Veja que você receba hoje liberdade dentro de si. Não simplesmente uma liberdade de raça, de cor, uma liberdade que não está ligada somente a poder expressar meus pensamentos e ideias, a liberdade de não somente usar o que eu quero usar ou fazer o que eu quero fazer, mas a liberdade que me faz preso à graça, o amor e a eternidade de Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Obrigado por estar com a gente aqui no nosso programa Viva com Propósitos. Acabamos de voltar agora dos nossos comerciais e eu queria dizer para você que a gente quer muito que você interaja com a gente. A gente tem várias maneiras de você falar conosco. Você pode falar pelo Facebook, você pode usar o Twitter. O e-mail é contato@vivacompropósitos.com. Você pode dar sugestões, você pode fazer perguntas, você pode interagir conosco. Nós queremos ouvir você, queremos ver o que você está pensando sobre o programa e o que você gostaria de ver acontecendo aqui. Então escreva para a gente, fale com a gente. E eu quero agradecer, doutora Cirlei, por você estar aqui com a gente mais uma vez, não é? Vamos falar um pouquinho agora do planejamento, da organização das mães em relação à escola, à vida escolar dos filhos? Certo. O que você sugere? Então, eu acho assim, no local que a criança vai estudar, sempre procurar em casa ter um cantinho de estudo, né? Por menor que seja, ou que não tenha espaço, um canto para a criança saber que ele ia para estudar. É formação de hábito, né? De hábito. E colocar sempre assim um local com luminosidade. Eu já tive crianças com baixo rendimento escolar, porque estudava assim embaixo de uma janela. Logo tinha janela. Então, chama atenção, olha lá na rua, os coleguinhos que está passando, olha, o carro só passa. detalhe. Então, são pequenos detalhes. Luminosidade é importante, né? Procurar ter um local onde possa apoiar as costas, uma cadeira apropriada, apoio para os pés, isso sempre é importante. A gente vê a criança estudando em cima da cama, deitado, e ler um livro todo torto, isso não é certo, né? Tá certo. Então, condicionar isso. E os pais também devem participar. Não é só assim, você foi para a escola e não tomar parte dessa vida escolar da criança. Então, uma coisa importante que eu diria assim, é colocar um calendário na parede, no local visível, né? E esse calendário, feito pelos pais, de maneira que colocaria 30 dias, 31 dias do mês, e colocaria ali dia de excursão, prova de matemática, levar dinheiro para festa, tal atividade. Então, com isso, assim, os pais não estão esquecendo, porque às vezes a criança chega e fala, olha, sexta-feira tem que fazer isso. Isso. E aí, o pai e a mãe ali com pressa, correndo, esquece. Nossa, que no mais dia difícil. a criança não leva, passa dificuldade na escola, uma situação meio constrangedora. Então, é uma forma de estar participando, incentivando. Porque se os pais são organizados, tentam ser organizados,
se organizar também, a criança também vai aprender. Então pode colocar esse quadro até no local onde que a criança já alfabetizada também escreva. Nossa, essa é uma dica tão importante, É, né? é muito Todo bom. mundo participa dessa organização. Justamente. Todo mundo aprende um pouquinho mais de disciplina. Disciplina. E a criança ganha um chão, né? No chão, né? Fica mais segura. Muito segura, porque sabe que os pais estão participando indiretamente, né? Então é muito Isso bom, é muito importante. Sabe uma coisa que me preocupa nas escolas? É a tal da virose. Tem algum jeito da gente prevenir a aquisição dessa enfermidade? Então, as viroses, elas são assim mais predominantes nas crianças de baixa idade, até os 3 anos e tal, muito comum. E as maiores também, né, com menor frequência. O importante é essa criança ter uma boa alimentação, à base de suco, né? Isso é importante. Muito Fruta, líquido, né? Muito líquido. E que os locais sejam arejados, né? Arejados é muito importante. Uma boa noite de sono também ajuda, que as crianças, às vezes, com essa coisa do videogame e tudo, vão, às vezes, com sono, baixa imunidade, tudo interfere, né? Então, nós temos também, anualmente, a vacina contra a gripe. Tá. Então, é importante, principalmente aquelas crianças que têm processo alérgico e tudo, é mais indicado ainda. Muito joia. É. Gente, quanto detalhe importante, quanta coisa para você prestar atenção, vai ajudar você e o seu filho em relação à vida escolar dele. E por falar em vida escolar, na Escola de Paz com o nosso querido pastor Douglas, nós temos dicas importantes sobre a leitura. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de paz e estamos aqui participando do quadro Escola de Paz. Esse quadro é para você que tem um filho, você que foi inserido nesse universo da paternidade. Você que tem dúvidas acerca da criação do seu filho, às vezes uma dúvida específica sua, pode ser a dúvida de muitos outros pais. Então, neste quadro em especial, nós respondemos algumas perguntas de forma bíblica e de forma direta e objetiva para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Então vamos à nossa pergunta do dia. Como incentivar o seu filho a ler? Antes de mais nada, eu quero deixar uma pesquisa que foi feita no ano de 2011 com relação à leitura no Brasil. Diz que o brasileiro caiu de 55% de toda a nação brasileira para 50% do ano de 2008 até o ano de 2011 com relação à leitura. E alguns estudiosos dizem que esse número tende a cair caso a gente não faça alguma coisa para incentivar, desde a criança até a terceira idade, a leitura diária de alguma coisa, a leitura de um artigo, a leitura de um jornal, a leitura de um livro. Essa pesquisa é alarmante, é terrível. Parar para pensar que uma criança hoje prefere muitas vezes ficar mandando SMS, que é o que tem acontecido, lendo as mensagens dos amigos ou lendo o que está sendo postado no Facebook, em vez de pegar um livro, uma literatura que a faça crescer intelectualmente e espiritualmente, é terrível. E como fazer para incentivar a criança à leitura? Infelizmente, muitos pais colocam a leitura para os filhos como algo imposto, não como algo gostoso. Lá fora, Estados Unidos, Inglaterra, países desenvolvidos, também o Japão, pessoas têm o hábito da leitura, têm o gosto pela leitura. Por quê? Porque desde crianças foram incentivadas da maneira correta. Se você tem o seu filho numa faixa etária menor e simplesmente pega um livro de várias páginas de um conto que não tem nenhuma ilustração para que ele possa ver e se interessar por aquilo, como que você quer incentivá-lo à leitura? Então a minha dica para você hoje é: incentive o seu filho de acordo com a faixa etária que ele tem. Se ele é uma criança de 2 anos, é lógico que são figuras, são contos e muitas vezes você precisa contar com as suas próprias palavras. Se é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais alfabetizado, já consegue ler e entender e interpretar texto, é muito importante que você dê livros de poucas páginas para ele, mas que o incentive a uma próxima leitura. Tem um menino no Brasil que foi incentivado da forma correta pelo seu pai e ele lê por volta de 3 a 4 livros por mês. Ele já chegou num ano a ler de mais de 36 livros num ano apenas. É lógico, lendo aquilo que está de acordo com a faixa etária dele. Mas cabe a você que é pai, a você que é mãe, incentivar o gosto pela leitura. E a palavra de Deus não é diferente. A Bíblia pode ser um livro muito legal, mas também pode ser um livro entediante, chato. É de acordo com a forma que você, pai, apresenta ao seu filho.
Então hoje existem Bíblias e mais Bíblias. A Bíblia para criança, a Bíblia para o bebê, a Bíblia para a criança que está na faixa etária de 2 anos, 3 anos, Bíblia ilustrada, Bíblia daquilo, Bíblia daquele outro jeito. É muito importante que você leve o seu filho a ver a Bíblia, que se adequa à idade dele e fazer com que ele tenha gosto pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é gostosa de ler. Então leia, dê o seu testemunho com relação à leitura, você lendo um livro, você lendo uma literatura que edifique, que seja sadia, e automaticamente fique antenado ao que o seu filho está disposto a aprender com relação à faixa etária, com relação à educação cognitiva que ele tem para o seu dia a dia. A leitura é simples, a leitura é gostosa, mas precisa ser incentivada. Nós queremos também ser conhecidos como um país que lê bastante, entende o que lê e um país que faz gosto pela educação. Então, incentive o seu filho a ler de acordo com o que ele está disposto a aprender. Deus abençoe a sua vida. Ah, o futuro. Só de pensar nele, já vem a dúvida. Que faculdade fazer? A escolha de agora vai refletir lá na frente. Quem sabe administração ou RH? Talvez a área de tecnologia de informação ou engenharia mecatrônica é uma área cheia de oportunidades. Certeza mesmo é que com a ETEP Faculdades você é bem visto por quem contrata. Só de pensar nisso, seu mundo já ficou bem maior. ETEP Faculdades, além do que você pensa. Nada é mais brasileiro do que arroz e feijão. Nada é tão saboroso, Vale do Sul, a perfeita união. Minha família merece, em nossa mesa já é tradição. Quem já provou não esquece, Vale do Sul é arroz e feijão. Vale do Sul, arroz e feijão, o melhor da natureza. Você encontra os produtos Vale do Sul nos principais supermercados. Vale do Sul. Diz Pemec e Vanelis Box apresentam Aline Barros. Dia 2 de março no Luso Brasileiro, a abertura do show com as bandas Yuri Oliver, Banda Eleve e Banda Regeneração. Aline Barros, é sábado, dia 2 de março no Luso Brasileiro. Informações 81654000. Apoio Renovar Imóveis. Patrocínio Unicursos Inglês 200 horas. SM Materiais para Construção. Realização Ideia Eventos e Brandão Produções. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Estamos de volta contigo no nosso programa Viva com Propósitos, conversando com a doutora Cirlei sobre a vida escolar dos nossos pequenos. Tantos detalhes importantes para a gente cuidar, para realmente que eles tenham sucesso no seu dia a dia, né? É verdade. E a gente estava falando antes sobre vacinas. Normalmente, na idade escolar, a gente dá uma relaxadinha nisso, né? É verdade, é. Quais são as principais vacinas para as quais a gente tem que prestar atenção? Então, porque os pais se preocupam muito com o calendário, primeiro ano de vida, Isso, até o a gente segundo. fica lá na e marcação cerrada. Então tem que sempre estar com a carteira no local mais fácil de ser visualizado, né? Porque muitas pessoas perdem a carteira da criança, aí vai vacinar, tem que voltar lá no local onde foi feita a vacina, pedir uma segunda via. Então, é um documento importante. É uma primeira identidade da criança, né? Então, é importante essa carteirinha de vacina. A criança, nesse primeiro ano de vida, tem muito mais vacinas. Depois tem o reforço, com 3 meses, 1 ano e meio, e depois a vacina com 5 anos, né? Tá. Mas muitas das vezes pensa que deu 5 anos, não precisa mais de vacina. Então, prestar muito atenção para a vacina dos adolescentes também, que são os reforços que fez naquele primeira infância, entendeu? Então, adolescente sempre tem que vacinar, tomar cuidado. Tem uma que é aos 15 anos de idade, né? Isso, o reforço também, da tetânica e tal.
tudo isso tem que fazer. A questão é ir no postinho e conferir, né? Isso. Se o calendário está em ordem, se tudo está tudo certinho. completo. Inclusive, as vacinas cada vez está atualizando, né? Nós temos, o Ministério de Saúde tem colocado vacinas novas, então sempre está atualizando. Levar que atualiza tudo. Isso é muito importante, É verdade, né? É uma das coisas que as crianças reclamam muito, né? Como eu tomar vacina, aquela história toda. Tem um jeito de ajudar as crianças? Sempre colocar da importância. Para a criança maior, ler sobre algum artigo, sobre doenças, falar, olha, isso é uma prevenção, né? Doenças que são muito graves. É melhor tomar vacina do que ficar doente. Isso. Então, com conversa e tudo, a criança vai entendendo. É muito tranquilo isso. Eu morro de medo de agulha, né? Eu tenho um problemão com vacina, então eu já tenho que Mas me nunca controlar. falar isso pro filho. Aí ficar... que tá. Não posso passar isso pros meus filhos, né? Não pode. Falar, olha, você vai tomar... Uma coisa assim que não deve ser feita na criança... Fica quieto, senão dou injeção. Então já cria aquele medo, vai no médico tomar injeção, entendeu? Verdade. Então nunca fazer aquele tipo de terror da injeção, porque cria medo da vacina e tudo. Saber que é necessário, não é agradável, mas é importante. Então, na mesma coisa, numa coleta de sangue, né? Às vezes no consultório fala, vou pedir um exame de sangue. A criança enfia debaixo da mesa, é agora, já começa chora, escândalo, né? E tudo não. Saber, você vai transmitindo segurança, maturidade gradativamente para a criança. É isso aí, pais. Na nossa calma, os nossos filhos ficam em paz, viu? Verdade. Eu quero convidar você para conhecer a Igreja da Cidade em São Paulo. Tivemos uma semana de inauguração, foi impressionante. Então esteja agora acompanhando o programa Viva Notícias, logo após o informativo comercial. E depois nós vamos conversar mais com a doutora Cirlei. Vamos lá. Algumas semanas atrás, nós realizamos uma reportagem mostrando para vocês as igrejas da cidade que fazem parte da expansão da PIB. E durante esses últimos dias foi um tempo de festa e celebração, pois a Igreja de São Paulo foi inaugurada. Esta é a 8ª igreja da cidade, agora aqui em São Paulo, Pastor Max. Tenho certeza que ele será um grande pastor. E ontem, domingo, nós já tivemos o primeiro culto oficial com mais de 140 pessoas. E essa semana toda aqui, com certeza vai selar. E a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo. Localizada na Barra Funda, região oeste da capital, a igreja conta com um espaço que cabem cerca de 900 pessoas. Para comemorar a semana de inauguração, contou com 8 preletores e mais de 5 cantores. E quem esteve presente nas celebrações ficou com grande expectativa para o que será realizado nos próximos meses. Eu estou apaixonada por essa igreja. Eu era de São José dos Campos, mudei para São Paulo. Orei muito a Deus para a igreja abrir e está maravilhosa. Foram grandes expectativas e todas elas sendo cumpridas, porque Deus é muito bom mesmo. Eu estou apaixonada pela igreja. A expectativa é pelo grande mover de Deus na nossa cidade, né? E a expectativa aqui para a igreja da cidade de São Paulo é espetacular. Deus tem feito coisas maravilhosas já nesses 2 dias e fará ainda mais nessa semana de inauguração. A proposta da igreja da cidade aqui em São Paulo, acho uma proposta fantástica, inovadora. Eu estava até falando com a Leila agora há pouco, uma proposta diferente, que vai vir de encontro até com uma galera mais jovem, uma proposta que vai impactar essa cidade e fazer diferença. Eu falei para a Leila, vocês estão fazendo história na cidade de São Paulo e eu fico muito alegre em fazer parte dessa história neste lugar. A expectativa já era alta e Deus tem superado as expectativas. Eu nem estou preocupado muito com o número de pessoas, nem nada disso, mas o que Deus já tem feito, por exemplo, hoje, segunda-feira, um dia que normal para todo mundo, 8 pessoas lá no estacionamento, nem dentro da igreja, aceitaram Jesus. Então eu sei que dentro dessa rua, desse bairro, nessa cidade, vai ser isso que Deus vai fazer. Nós vamos atrair as pessoas para conhecer e a expectativa, e já com esses 2 dias, é que nesse 3º, 4º, 5º, 6º, os outros dias sejam um sucesso para a glória de Deus. Aberta para toda a família, a Igreja da Cidade em São Paulo tem sido um canal para a Palavra de Deus impactar toda a região.
público-alvo é todo aquele que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Criança, adolescente, jovens, adultos, terceira idade, pessoas que estão desviadas da fé, que estão sem igreja, pessoas que não querem uma igreja também muito convencional. A igreja da cidade é uma igreja para todos, que celebra a sua recuperação em pequenos grupos, permanecedor em Jesus, uma igreja bíblica contextualizada e presente. E a igreja tem sido um canal de bênção em São Paulo. Eu creio que Deus vai transformar essa cidade através da PIB, como transformou São José, como tem transformado as outras cidades. E os sonhos e os alvos não param por aqui. Há muito mais para ser feito. Isso é a igreja da cidade em todo lugar. E desta igreja, vamos plantar outras igrejas na capital. Ah, o futuro. Só de pensar nele, já vem a dúvida. Que faculdade fazer? A escolha de agora vai refletir lá na frente. Quem sabe administração ou RH? Talvez a área de tecnologia de informação ou engenharia mecatrônica é uma área cheia de oportunidades. Certeza mesmo é que com a ETEP Faculdades você é bem visto por quem contrata. Só de pensar nisso, seu mundo já ficou bem maior. ETEP Faculdades, além do que você pensa. Nada é mais brasileiro do que arroz e feijão. Nada é tão saboroso, Vale do Sul, a perfeita união. Minha família merece, em nossa mesa já é tradição. Quem já provou não esquece, Vale do Sul é arroz e feijão. Vale do Sul, arroz e feijão, o melhor da natureza. Você encontra os produtos Vale do Sul nos principais supermercados. Vale do Sul. Dispemec e Vanelis Box apresentam Aline Barros. Dia 2 de março no Luso Brasileiro. A abertura do show com as bandas Yuri Oliver, Banda Eleve e Banda Regeneração. Aline Barros. É sábado, dia 2 de março no Luso Brasileiro. Informações 81654000. Apoio Renovar Imóveis. Patrocínio Unicursos Inglês 200 horas. SM Materiais para Construção. Realização Ideia Eventos e Brandão Produções. Que bom que você está com a gente. Programa Viva com Propósitos para aquecer o seu coração, trazer notícias para você, também dicas importantes. Nós queremos conversar contigo e tem sido muito gostoso desfrutar da tua presença. Obrigado, viu? E agora a gente continua conversando com a doutora Cirlei. Eu fico boba. 34 anos de profissão, sabe muita coisa, né? É, experiência, né? No dia a dia. Bom. Muitas crianças, famílias, né? Muitas histórias, passa pela vida da gente. E a gente aprende muito mais também com eles, entendeu? Não é verdade? E essa continuidade de você pegar um bebezinho pequeno, acompanhar, ver crescer, se tornar um adolescente, um adulto, é importante. E depois pegar o filhinho dele nas mãos, né? E cuidar verdade. dele, é muito precioso. Precioso. Então, falando de vida escolar, né, dos nossos pequenos, tem um assunto meio constrangedor para as mamães, que é o tal do piolho. Mas é uma coisa que acontece mesmo. Acontece. Né? Principalmente aqui no Brasil, país tropical, que propicia a proliferação. Como é que a gente cuida disso? Chama pediculose, né? Do couro cabeludo, que a gente chama, né? O que acontece? Ter bastante cuidados de higiene, né? Evitar ficar trocando escovas, pente, né? Em vestiários, na escola, tudo mais. A higienização dos cabelos, né? Sempre importante, de toda a família, das pessoas com quem convive, né? Isso é muito importante. E, um caso, quando acontece, em qualquer camada social, isso é muito comum, nada de alarde. Tem, assim, pessoas que ligam, às vezes, no consultório, assim, desesperada, querendo uma consulta a qualquer preço. A gente pensa, assim, que algo desesperador está acontecendo, né? Mas para aquela pessoa que é a primeira vez, que nunca conviveu, é realmente apavorante. Mas não precisa de apavorar, porque apavora a criança também, né? Não é? Então, procurar sempre o médico, usar
da medicação. Hoje em dia tem medicação tópica, medicação oral também. O tratamento que pode não é ser... tão complexo, Não, né? não é. Cada vez mais é mais fácil e tudo. Não precisa dessa coisa de raspar a cabeça da criança, né? Que antigamente fazia, máquina zero. Aí aquela criança já ficava ali marcada, né? Chegava careca na escola, já o pessoal ficava sabendo. Que dó, então, né? Ela já está sofrendo, né? Então saber que isso é comum, pode acontecer, e tratar isso com naturalidade, mas sempre não deixar aumentar, né? Porque senão cada vez mais transmite para outras crianças, outras pessoas também. Não é verdade? Eu tenho aprendido, né, que o grande segredo para cuidar bem dos filhos é a calma, a tranquilidade dos pais no Senhor, né, de que Deus está ajudando e dando sabedoria. Verdade. E que Deus também deu para os pais o instinto, né, maternal e paternal, e ele deve ser usado. É não é verdade. isso? E eu falo sempre assim, principalmente que o pessoal chama marinheiros de primeira viagem, pais do primeiro filho, muitas das vezes esse primeiro filho sofre um pouquinho mais. É verdade. Não é? Porque a mãe nunca foi mãe, o pai nunca foi pai. Estão aprendendo também com aquele filho. Então, eu sempre digo assim, quando nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe. É verdade, olha só. Não é? Porque aquela ansiedade dos pais, seja logo que nasce, nos primeiros cuidados, no desenvolver dessa criança, na própria vida escolar. Os pais me pedem muita opinião também sobre que tipo de ensino, que tipo de escola devo colocar, que método que deve ser, né? Então, isso que já às vezes para alguns pais gera muita ansiedade. Mas a gente tem que ter tranquilidade, calma, ver o perfil do seu filho, aonde o seu filho se enquadra, tudo mais. Então, nada desesperador, porque tudo vai dar certo. Isso, eu tenho certeza, sabe? Tenho aprendido com a vida que tudo sempre se resolve, tudo dá certo. E quanto mais serenidade a gente tiver, não é, para enfrentar os pequenos problemas e grandes também, melhor as coisas se resolvem, né? E uma das coisas que me veio agora para mim falar, pastora, que não deveria deixar de falar, são os limites com os filhos, né? Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante. Apesar de a gente estar falando da vida escolar, mas também inclui os limites. É né? verdade. Porque a gente teve a época dos limites assim de castigo, exagerados. Então, devido a isso, se foi tendo uma certa frouxidão. Né? A gente acabou indo para um outro oposto. Para outro né? oposto, de tudo poder para a criança não ficar traumatizada e tal. Então, a gente vê hoje em dia crianças muito sem limites. Em locais, como se comportar, né? E os pais têm que ter essa postura. Por mais que não saiba a primeira vez, não está sabendo como educar e tal. Em caso de muita dificuldade, procure uma ajuda. Né? Mas saber importante que você está preparando o indivíduo para o futuro. E sua atitude serena, mas firme vai ajudar muito o seu filho a ser uma pessoa feliz, né? Não precisa ser com voz alta. É verdade. Tom exagerado. Você pode ser firme falando baixo. Isso, né? isso. E mostrar sempre argumentos para essa criança. Essas crianças hoje em dia estão muito questionadoras, né? É verdade. Muito. Então, você tem que ter sempre um argumento palpável. Alguma coisa. Não pode porque eu não quero, não deve, né? Mas sempre conversar muito com seu filho. Isso é importante, botar os limites. Nossa, muito obrigado. Obrigada por compartilhar a sua sabedoria com a gente aqui. Nada, prazer muito também foi meu. Importante mesmo. Muito Obrigado pela sua presença. E eu quero agradecer também a vocês por nos acompanharem até aqui. Mas agora, você tem algo muito legal para acompanhar. O quadro Retratos de Vida traz uma pessoa incrível. Nós chamamos de irmão Lázaro, uma pessoa que tem uma história de vida fenomenal. Eu quero que você acompanhe com atenção. Veja. Uma vida que carecia de emoções fortes. Acho que foi o principal motivo que me jogou nas drogas. Eu comecei sentindo a emoção de estar nos palcos. Aliás, acho que desde criança eu já gostava de me arriscar. Eu gostava de me pendurar nos ônibus. Eu gostava de fazer coisas que geravam perigo. Eu não sei, acho que gera uma tendência mesmo. E com o passar dos anos,
eu gostava de experimentar proibições, coisas proibidas, né? Aí veio o cigarro, veio a bebida, vieram as madrugadas. Depois veio a emoção dos palcos, que normalmente eram bem mais fortes quando se ingeria bebida alcoólica ou entorpecentes. E no meio de tudo isso, tinha também o conflito familiar, né? Os pais desejam uma coisa e às vezes a gente na rebeldia deseja outra. E houveram muitos conflitos, até que chegou o dia que eu resolvi sair de casa e fui viver a minha vida e aumentei ainda mais os conflitos, né? Porque um pai, quando ama um filho, não aceita, né? A mãe, quando ama um filho, não aceita ver o filho descendo pro abismo e simplesmente fingir que não se importa. Depois de alguns anos veio as alucinações com a cocaína, veio a síndrome do pânico, né? Eu tinha a impressão de estar sendo perseguido o tempo inteiro, eu via pessoas me seguindo, eu achava que alguém iria me matar. E antes das surras do meu pai, eu ainda uma criança também, eu me lembro que eu era atormentado por uma espécie de terror noturno, né? Eu tinha muitos pesadelos, eu via uma coisa me batendo. Então a minha vida foi muito atribulada. E eu fiquei nessa vida aí por volta de 30 anos, 27 anos mais ou menos, 25 anos mais ou menos, na vida mesmo, me jogando de tudo quanto foi altura, né? Foi o ápice de toda essa coisa ruim, eu precisava buscar ajuda. Eu tentei resolver meus problemas com o efeito da maconha, da cocaína, eu tentei fazer parte de religiões, eu tentei com o pessoal dos mormons, que tentaram me ajudar, o pessoal das religiões afro, né, da bruxaria, tentaram me ajudar. E eu percebia que até a própria macumbeira, que tentava me auxiliar, era uma pessoa que gostava de mim, mas tudo isso só piorava a situação, né? Eu me sentia perdido porque isso não gerava em mim um ideal, né? Um ideal. Gerava em mim até uma expectativa de que as coisas iriam se solucionar, mas eu sou um homem assim que gosto de me apaixonar, entende? Eu gosto de viver, e eu precisava de uma coisa que me desse uma razão, né? Uma razão. Eu não estava tão preocupado em resolver os meus problemas, porque se eu resolvesse os meus problemas e não tivesse uma razão para viver, os problemas provavelmente voltariam. Aí veio um dia uma igreja, né, na porta da minha casa, né? Eu já tinha saído da casa dos meus pais, e aí um barzinho que eu bebia se transformou em uma igreja. E eu gostava de ficar ouvindo a música, né? Eu achava legal, achava estranho por que pessoas iam para a igreja domingo de manhã, não iam à praia, né? Um dia, depois de uma overdose, eu resolvi ir naquela igreja, mas não para ser cristão, mas como uma despedida, né? Me despedi assim. Havia um crente que sempre falava de Jesus para mim, e eu meditava, eu ruminava muito as coisas que ele me falava, e ele falava de Jesus, que Jesus morreu por mim. Eu não entendia como uma pessoa que morreu há 2000 anos atrás morreu por mim, como entender isso? Ele tentava me falar sobre uma certa trindade, que eu dizia, mas como é isso? Não, como é isso? Então, um dia, mesmo sem saber como, eu acreditei, eu disse, poxa, eu creio. Eu criei que existia um ser sobrenatural que me amava, né? E que amava todo mundo. E eu fui na igreja naquele dia, foi o primeiro passo. Eu disse, foi um dia acordar crendo nas conversas de um crente. É por isso que eu acho que um crente deve ter muita conversa. Mudou tudo. Não ficou nada igual, porque não foi só fazer parte de uma igreja, não foi só mudar de religião. Eu tive que acreditar em Jesus, implicava em deixar de acreditar em tudo. Tudo que eu acreditava. Deixava de acreditar nas minhas fórmulas de felicidade, nas minhas maneiras de conseguir realizações interiores, na maneira que eu achava que um filho tinha que ser com o pai, e um pai ser com o filho, nas minhas bases religiosas, nas minhas convicções filosóficas, porque eu sempre apoiei muito o movimento negro, sempre estudei muito a África, sempre me envolvi muito com essas questões. Então não foi simplesmente um dia eu vou ser crente, mudou tudo. O que mudou na minha composição, eu não vou dizer que a minha composição mudou, a minha composição amadureceu, cresceu. Então a proposta que me foi feita foi para avançar mais um pouco, que além de alegria, também levar Deus para dentro do coração das pessoas. Descobrir o caminho do coração do ser humano é algo muito complicado. Então, a minha parte é só cantar. Essa estrada aí quem constrói é Deus, entende? Eu vou dizer, só não tem como voltar porque não tem um caminho para voltar. Não tem um caminho para voltar. Eu li uma frase essa semana que diz assim, se eu pudesse
deixar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse, eu não podia. Entendeu? Então, não existe um caminho para voltar. Ele é a porta. Para todo lado que eu viro, tá ele lá na minha frente. Ele não tem como voltar. Não é uma opção. Aconteceu, entendeu? Aconteceu. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Muito obrigada por estar conosco até aqui. Foi um prazer contar com a tua companhia. Nós te agradecemos por isso e quero te pedir de novo para falar com a gente. O programa Viva com Propósito está no Facebook, no Twitter. O e-mail é contato@vivacompropósito.com e a gente quer ouvir sua opinião, sua sugestão, o que você achou do programa e o que você tem a acrescentar para a gente, tá bom? Então fala com a gente. E eu também queria convidar vocês para participar das celebrações na Primeira Igreja Batista, lá no Campus Colina, e nas nossas extensões, tanto no centro, na Rua Euclides Miragaia, quanto no Jardim Betânia, quanto nas igrejas da cidade, em Taubaté, em Jacareí, em Paraibuna e também em Jambeiro e agora em São Paulo. Você é nosso convidado, queremos muito que você escute a voz de Deus junto com a gente, receba do coração de Deus diretamente para o seu coração ali junto com a gente. Vem, apareça, a gente quer te ver lá. Doutora Cirlei, que bom que você veio. Obrigada. Prazer também foi meu. Muito gostoso mesmo. Espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar. Se Deus quiser, né? É isso mesmo, verdade. É isso aí, pessoal. Um super abraço. Deus abençoe o seu dia. Tudo de bom. Até a próxima.